Seja bem-vindo a esta sala de aula, eu sou o Agnaldo e nós voltamos aqui para aquele bate-papo sobre escola bíblica dominical. Eu espero que esteja tudo bem com você e se você entrou aí e ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever. Aciona o sininho para você receber todas as notificações, deixa o seu like, o seu dislike. Esta é uma sala de aula. Nós estaremos estudando nesse último trimestre de 2024 uma temática sobre biografia de alguns personagens bíblicos. O tema do nosso trimestre é personagens bíblicos virtuosos e marcantes. O comentarista desta lição é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da Assembleia de Deus da Baleia, lá em Brasília. E nós estamos ansiosos, esperando que seja mais um trimestre impactante para as nossas vidas, com aprendizado de determinadas pessoas que foram de grande relevância na história da Bíblia Sagrada. O nosso primeiro comentário, a primeira biografia, nós estaremos falando sobre Jetro. Conselhos sábios aliviam fardos. É verdade. Você já deu algum conselho que alguém depois veio falar como foi importante aquele conselho? Ou você já deu um conselho que ao invés de construir, destruiu? Que ao invés de edificar, derrubou a pessoa? É sobre esses assuntos que nós estaremos comentando nesta sala de aula. Então, dê a oportunidade para o seu aluno, para ele falar se ele já recebeu algum conselho que foi um conselho que o construiu, se ele recebeu algum conselho que ele praticou e não deu certo, e se praticou e deu certo, ou se não praticou e depois se arrependeu. E se não praticou e depois viu que ele realmente fez certo não praticando aquele tipo de conselho. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia. Mas esquece esse ditado, porque conselho é algo muito importante dependendo de quem está vindo, qual a fonte, a experiência daquela pessoa que está lhe dando um conselho. O nosso textual diz que totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não poderás fazer. Êxodo capítulo 18, verso 18, e a verdade aplicada ou prática diz, é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Quais são os objetivos desta lição que estaremos estudando? Conhecer a história de Jetro, sogro de Moisés. Ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. Não só de cristãos, pode ser também de uma pessoa experimentada, que tem um caráter ilibado, uma pessoa experimentada na vida, que irá lhe dar um conselho sábio e te auxiliará na construção do seu caminho. E identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Texto de referência, capítulo 18 de Êxodo. Onde eles estão? Se você ler lá, eles estão em Refidim. Esta é a geografia do texto. Versos 21 ao 24, que nós não leremos para enxugarmos esta aula. Lembrando que nós aqui não somos uma aula, é só um resumo, uma sinopse, um auxílio para somar, para acrescentar algum valor à sua lição. Aquilo que você já tem estudado, que o Espírito Santo já tem te dado, é para ser um agregador de assuntos e de orientações que, de repente, você possa usar na sua aula. Caso essa aula seja útil para você, não deixe de deixar o seu comentário. É proibido você entrar aí e não deixar o seu comentário se essa aula for útil para você. A nossa introdução diz, o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição veremos como Jetro, seu genro, ajudou Moisés na liderança do povo de Deus no deserto, dando para ele um conselho positivo.
O tópico 1 diz, conhecendo Jetro. Nós temos nesse personagem Jetro duas identidades para identificarmos. Ele é chamado de Jetro, segue aí na própria lição, mas ele também é chamado de Reuel. Para Vierbse, ele acredita que Jetro era um nome dado ao sacerdote de Midian. E Reuel é o seu próprio nome pessoal. No tópico 1, está dizendo que Jetro significa excelência, mas Reuel significa o Senhor pastoreará. Sendo assim, nós vamos distinguindo a origem desses dois nomes atribuído ao mesmo personagem na Bíblia Sagrada. O tópico 1, subtópico 1, diz maior que todos os deuses. Porque quando ele chega em Refidim, vamos pensar direitinho. Analisa comigo o texto do capítulo 17 de Êxodo. Eles estão em Refidim. Quando eles chegam em Refidim, saindo de Sim, eles têm um caminho de 60 quilômetros até Refidim. Moisés, então, ele vai para o Egito, saindo de Midian, ele vai para o Sinai, do Sinai ele vai para o Egito, de Midian ao Sinai são aproximadamente 150 quilômetros. Do Sinai a Refidim, mais 50 aproximadamente, então mais ou menos 200 quilômetros. Moisés saindo do Egito, com 30 dias, ele chega no deserto de Sim. Se você ler, por exemplo, o capítulo 16, eles estão ali no deserto de Sim e caminha 60 quilômetros até Refidim, o que compreende aí uma jornada de aproximadamente 2 dias. Vamos colocar 5 dias devido à grande multidão que estava com Moisés, de mais de 2 milhões de pessoas. Então Moisés, ele está provavelmente fora de casa cerca de uns 2 meses. A partir de que Deus chama, ele vai para o Egito e depois, então, ele começa a caminhar com o povo de Israel no deserto por cerca de 45 dias até ele chegar no Monte Sinai, conforme Êxodo 19, verso 1. Então, Moisés, ele está em Refidim e em Refidim, julgando o povo, depois de vencer a peleja contra os amalequitas, que isso acontece em Refidim, Moisés, então, passa a julgar a causa do povo ali mesmo em Refidim. O verso 13 do 18 diz, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Pensa bem como Moisés, ele centralizou essa jurisprudência na sua pessoa. E ele então começou a sentar para julgar o povo, desde pela manhã até ao pôr do sol. E vendo, pois, o seu sogro Jetro, que caminha de Midian até Refidim, cerca de 200 quilômetros, o que vai compreender aí cerca de 30 dias de viagem, aproximadamente, o seu sogro, vendo aquilo ali, ele observa e fala, Moisés não vai viver muito tempo fazendo isso, centralizando tudo em si. Então, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que assentas só e todo o povo está diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. O povo vai a Moisés para consultar a Deus a respeito de como seguir as normas que Deus havia estabelecido. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O verso 20 diz, ó, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Isso era o que Moisés fazia ao povo. O povo consultava Moisés, Moisés consultava o Senhor, e Moisés dava direcionamento ao povo, como eles deveriam andar e a obra que eles deveriam fazer.
Logo, o sogro de Moisés, vendo aquilo ali, ele fala para Moisés: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Moisés, se você pode fazer com mais de 1000 esse serviço, por que você centralizou em você? Você quer ter um problema cedo? Você quer deixar a minha filha viúva e sob os meus cuidados com os meus netos? Não é bom o que tu fazes, Moisés. Jetro não era servo do Deus Altíssimo. Apesar de ser descendente de Abraão com Quetura, ele era sacerdote Midian, que era um povo pagão. Todavia, a experiência de Jetro fez com que ele desse um conselho nobre para Moisés. E Moisés, com todo aquele cabedal de experiência com Deus, teve a humildade de perceber que o conselho de Jetro era saudável e que a preocupação de Jetro era louvável com a sua vida. Então Moisés aceita o conselho de Jetro e coloca o conselho em prática e logo ele percebe a funcionalidade desse conselho. Então, saber de quem pegamos ou aceitamos um conselho, isso com certeza dará resultados positivos nas nossas vidas. E a humildade faz parte desse processo, independente de acharmos que somos experientes, que somos crentões, que temos aquele contato com Deus e que não precisamos ouvir a ninguém. E por isso, vamos indo de mal a pior. O 2, diz Jetro, o bom conselheiro, apesar de não ser crente. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é o que não ouve, é o que não anda. É o ímpio que ele está ali para te direcionar como você vai andar, como você vai agir na sua vida diária. Aqui é um conselho à parte que Jetro está dando para Moisés. Lá em Salmo 1, ele está falando que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que Salmo 1 está falando é de uma intimidade, de um relacionamento com aqueles que não servem a Deus. Então você tem os 3 verbos: andar, parar e assentar, e vai desembocar justamente em algo negativo. O 1,3 diz, e Jetro diz o que fazer. Então, ele observa o problema de Moisés e ele traz a solução para Moisés. Porque se Jetro falasse para Moisés: ô Moisés, você que está fazendo é um absurdo. O que você está pensando? Que você é o Deus Júnior? Não, ele observa o fato de Moisés, ele então posiciona-se para falar como Moisés está fazendo errado e o que vai causar-lhe de mal, e ele traz a solução para Moisés. Se você fizer isso, então ele fala no verso 23, se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Você não vai fazer um bem só para você, Moisés, você vai fazer um bem para o povo. Você não está maltratando só você está maltratando o povo. Olha que visão de gestão de pessoas tinha Jetro. Ele analisa a situação de Moisés justamente preocupando-se com o povo. E aí nós temos aqui todo esse caminho de Jetro. Ele sai de Midian para levar a mulher de Moisés, sua filha, com seus 2 netos, os seus 2 filhos de Moisés. Ele caminha uma longa distância e quando encontra Moisés, ele então dá um esclarecimento para Moisés de como Moisés estava agindo errado. O 2 diz, aprendendo a ouvir. Bom, se você não souber ouvir, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Logo, em tese, nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Lembrando que o silêncio também é uma boa resposta. Então, aprendendo a ouvir. O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Porém, na multidão dos conselhos existe segurança. Esse é um bom paralelo entre os tolos e os sábios
na conduta da própria vida. Então, saiba ouvir, analisa o que você está ouvindo e ver se vale a pena colocar em prática. Você vê que Jetro dá o conselho para Moisés, ele fala, se assim fizeres, e assim Deus te mandar. É como se ele falasse, pega o meu conselho, Moisés, consulta o seu Deus, que você tem contato com ele, e ver se Deus vai aprovar o conselho que eu estou te dando. Jetro, com muita sabedoria, convence Moisés a abraçar a ideia que ele deu para Moisés, que foi um dos maiores conselhos na Bíblia. Nós temos maus conselhos também. Por exemplo, a mulher de Ramã deu conselho para Ramã fazer uma grande forca para enforcar Mardoqueu. Ramã foi lá e fez. Quem deu o conselho para ele foi a sua própria esposa. Se deu bem ou se deu mal? Se deu mal. Depois ela mesma disse para Ramã, estou vendo que você está começando a cair diante desse Mardoqueu. É o perigo do mau conselho, quando não está sendo analisado e sendo abraçado para sua própria perdição. O 2:1 diz, Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos, tementes a Deus, que soubessem ensinar a outros. A Bíblia é muito categórica quando fala em dar cargo, em dar a pessoas posições elevadas. Jetro aconselha Moisés, o que você vai escolher, Moisés? Você vai escolher qualquer um? Você vai escolher aqueles que estão te bajulando? Não. Você vai escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens não avarentos. Homens capazes, homens qualificados, homens tementes a Deus, porque o temente a Deus são sábios, homens de verdade que não se negocia, que não tem duas caras, e homens que não são avarentos, que não se vendem. É esse padrão de pessoas que Jetro aconselha a Moisés colocar para julgar as causas menores diante do povo. Não é qualquer um. A Bíblia é muito categórica e seleta quando fala em torno de liderança. Por exemplo, quando você pega os diáconos de Atos capítulo 6, quando os apóstolos então mandam que a igreja escolhe os diáconos para que eles estivessem servindo à mesa, eles mesmos dão como deveriam ser esses homens. Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, bom testemunho. Não era qualquer um, era uma categoria que, observando, eles tinham característica diferente no grupo o qual eles estavam convivendo. O 2:2 diz, o melhor conselho está na Bíblia. É claro, o conselho bom está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o conselho de Deus. Então, precisamos entender que consultarmos a Bíblia é recebermos conselhos de Deus, do Espírito Santo, para o nosso viver diário. Nós vamos encontrar na Bíblia bons conselhos e exemplos de maus conselhos. Os maus conselhos que estão registrados na Bíblia, quando alguém deu mau conselho, é para que sirva de ponto de atenção para nossas vidas. Os bons conselhos são aqueles que nós devemos abraçar e agregar para a nossa conduta cristã. O 2:3 diz, a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. Eu disse e volto a falar de modo redundante. Existem pessoas crentes que não sabem dar conselhos. Ou estou falando algo anormal. Você pode, inclusive, na sua classe, perguntar, você já recebeu um mau conselho de uma pessoa que diz que serve a Deus?
Não cita nome, mas com certeza alguém vai falar, ó, alguém já me deu esse e esse. Eu poderia citar vários exemplos aqui que veio à minha mente, mas não vou citá-los. Mas se você fizer essa pergunta à sua classe, você pode ter certeza que você vai ouvir alguém falando que já recebeu mau conselho de pessoas que servem a Deus. E que já recebeu bons conselhos de pessoas que não servem a Deus. O Salmo 1, eu volto a falar, ele está falando de um conselho quando a sua vida é pautada com a vida daquele que não conhece a Deus. Mas aquele que não conhece a Deus ou que não serve a Deus, ele, pela sua experiência de vida, pode te dar um bom conselho. E esse conselho você vai analisar, orar e colocar em prática dentro da direção e da orientação do Espírito Santo. Sempre analisando. O conselho é para edificação? O conselho é para exortação? O conselho é para consolação? Em que pontua, qual a perspectiva desse conselho? E aí sim, analisando, orando, um bom conselho vai te auxiliar no seu sucesso, assim como um mau conselho vai desembocar no seu fracasso. Então, ouça quando alguém falar com você, ó, tem experiência nisso. Dê ouvido e analisa o que a pessoa está te falando, para que não sejamos pessoas teimosas e venhamos a cometer os mesmos erros várias vezes e sempre nos dando mal sem aprender com esses erros. O tópico 3 diz rejeitando os maus conselhos. Não, mau conselho não. O mau conselho vindo do crente ou vindo do não crente, rejeita. Nada de mau conselho. Não absorva mau conselho. Também não trate mal quem te deu um mau conselho. Somente ignore o mau conselho, porque se você analisar na Bíblia, você vai encontrar várias pessoas que deram maus conselhos. Por exemplo, Aitofel era o conselheiro de Davi. Sempre orientou Davi de modo sábio, de modo inteligente, até que ele resolve abandonar Davi por causa do caso de Davi com Batseba, e ele então passa a ser o conselheiro de Absalão. Um homem que dava bons conselhos para Davi passou a dar maus conselhos para Absalão, incentivando Absalão a usurpar o trono do pai. E automaticamente a ruína veio para Absalão, a ruína veio para Aitofel, justamente porque ele decidiu deliberadamente, como um bom conselheiro que era, a se tornar um mau conselheiro para o jovem Absalão. E Absalão, na sua inocência e na ganância e na sede do poder, acreditando que aquele homem que sempre deu bons conselhos para o pai, agora estava lhe dando também bons conselhos. E aí nós já sabemos a ruína de Absalão, tanto quanto a ruína de Aitofel, que veio inclusive a ceifar a sua própria vida suicidando-se. Só para nós entendermos aí o perigo, e se você pesquisar, você vai encontrar várias pessoas que deu maus conselhos. Por exemplo, a Rebeca deu maus conselhos a Jacó. E automaticamente Jacó recebeu os maus conselhos da mãe e intentou contra a primogenitura do irmão, quando o próprio Deus já havia dito que a primogenitura seria dele. Moral da história, contenda na família, Jacó tem que sair fugitivo, sabe para onde? Lá para Harã. E depois de anos, ele retorna à sua terra. Só para entendermos como maus conselhos, eles são destrutivos, se nós aceitarmos sem analisarmos e colocarmos em prática. Se você não sabe dar conselho, olha, eu te aconselho, não fale nada, porque o silêncio não vai te trair e nem fazer com que você ajude alguém a se dar mal e tropeçar na sua vida.
O 3.1 diz, conhecendo o conselheiro. Bom, se você quer ser conselheiro, além de você utilizar das suas experiências, que elas são fundamentais, é importante também que você se aprimore na área do aconselhamento. Você pode fazer um curso de aconselhamento pastoral, você pode ler bons livros sobre aconselhamento, sobre conselheiro, porque isso lhe dará, além da sua experiência, aliado a conteúdos que você adquirirá por meio da leitura e por meio dos estudos, se tornar um bom conselheiro na obra de Deus. O 3.2 diz, analisando o conselho. Bom, todo conselho, nós já falamos, todo conselho, ele deve ser analisado. Então, analise o conselho. Qual a proposta desse conselho? É um conselho que vai prejudicar alguém? É um conselho que vai fazer você se sentir superior a alguém? É um conselho que alguém sairá ferido no final da história? Descarta esse conselho. Foi baseado nesses conselhos, onde um sairia bem e o outro sairia prejudicado, que muitas pessoas se deram mal na Bíblia Sagrada. Então, sempre, analisando o conselho. Analise quem está te dando, a história dessa pessoa, de sucesso e de insucesso, e ore a Deus, para que você não venha cair num conto de alguém que se diz cristão, mas que tem uma mente meio que perversa para dar conselho de modo mau. O 3.3 diz, cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo, ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie e questione-se, e principalmente consulte ao Senhor. Sempre é fundamental que você consulte ao Senhor. E eu tenho certeza que você também já deu conselhos para alguém e alguém não praticou esse conselho. E você pensou assim, eu dei um conselho, a pessoa não quis e deu no que deu. Foi de mal a pior. É claro que tem pessoa que não gosta de conselho. Nós estamos falando de cuidado com os maus conselhos. Cuidado com quem você se aconselha. 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações que é gerada pelas más companhias corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado com as más conversações, com as más companhias. Você tem que sempre estar alinhado a pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão te ter um bom conselho, que vão se preocupar de verdade com o seu bem-estar. E nem sempre isso acontece conosco. Então, cuidado com os maus conselhos. Há muito tipo de pessoas negativas no mundo, ciumentas e invejosas, e que estão sempre te dando um conselho até para te prejudicar. Então, todo cuidado é pouco para que não venhamos a ouvir o mau conselho ou a dar o mau conselho. Vamos seguir o exemplo de Jetro. Jetro observou a situação de Moisés e trouxe um conselho, uma sugestão que solucionou o problema que Moisés estava passando. Não só o de Moisés, mas aliviou a carga de Moisés e o sofrimento do povo de ficar desde o amanhecer até o pôr do sol sentado para ser julgado por Moisés. A nossa conclusão diz que todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde a sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia e pode evitar danos e prejuízos mais distantes. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine você, te use poderosamente na hora
de ministrar essa lição. Nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida.